Olá para você que tem me acompanhado no canal Felipe Dumbe-FD. É muito bom tê-lo aí do outro lado para mais uma temática, para mais um bate-papo, para mais um vídeo. Lembrando aqui que este, na verdade, é a segunda parte do vídeo ou do assunto que eu abordei no vídeo anterior, porque o vídeo anterior o assunto foi a primeira parte. O tema, na verdade, se você já acompanhou, o tema é métodos de interpretação da Bíblia. A semana passada abordei a parte um e exatamente estou aqui abordando, nesse vídeo estarei abordando métodos de interpretação da Bíblia, parte 2. Então, parte um, o vídeo já está ali no YouTube, é só você pesquisar aí, entra aí no meu canal, Felipe Dumbe-FD, procura aí o vídeo anterior, métodos de interpretação da Bíblia, parte um. Esta é a segunda parte, o segundo vídeo, métodos de interpretação da Bíblia, parte 2. Bem, na parte 1 eu falei sobre 13 métodos de interpretação da Bíblia. E aqui nesse vídeo estarei falando ainda mais de outros métodos de interpretação da Bíblia. E eu comecei no vídeo da semana, o vídeo passado, de que existem muitas pessoas que interpretam mal a Bíblia e apresentam conclusões heréticas, inclusive antibíblicas. E, de facto, nós precisamos interpretar a Bíblia de maneira correta. E eu até eu dizia de forma corretíssima. Nós não precisamos exatamente estar equivocados na interpretação das Escrituras Sagradas. A Bíblia interpreta-se por si mesma. E não devemos esquecer do pormenor que, afinal de contas, os autores bíblicos foram inspirados por Deus e eles escreveram aquilo que eles receberam por inspiração. E Jesus é o personagem principal ou central de cada linha do texto bíblico, ou, se não dizer aqui, das Sagradas Escrituras. Ele é o personagem central. No entanto, eu estarei aqui apresentando ainda outros métodos, porque eu dizia que existem vários, mas vários métodos de interpretação da Bíblia. Bem, dando aqui a continuação nessa parte 2, métodos de interpretação da Bíblia, parte 2, eu vou apresentar aqui, primeiramente, um método que tem que ver com as profecias. Então, muita gente tem dúvida de como fazer uma interpretação profética de um assunto, de um relato, enfim, de um texto, de um capítulo, de um verso. E as profecias na Bíblia, a Bíblia está cheia de profecias, seja no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento. E nós, afinal de contas, temos aí os chamados livros proféticos. Entanto, ao interpretar as profecias, é preciso termos em conta ou em mente alguns fatores importantes que exatamente vão ajudar-nos a abrirmos a visão ou ter uma percepção clara de como exatamente interpretar estas profecias. Então, esses elementos, esses fatores que precisamos ter em mente, primeiro é de que a Bíblia reclama o poder de Deus para predizer o futuro. E isso nós podemos ver com base a Isaías capítulo 46, verso Isaías capítulo 46, verso 10. E eu até gostaria aqui de tomar leitura desse texto bíblico, apesar de que eu estarei apresentando aqui vários outros métodos, mas pelo menos também lermos um texto bíblico também seria bom. Estou aqui
Estou aqui abrindo a Bíblia, Isaías, aqui o texto bíblico, eu repito, Isaías 46, verso 10. Estou aqui prestes a achar. Estou usando aqui no formato digital, por isso peço que aguardem um pouquinho. Isaías 46, verso 10. Ok, achei aqui. Então, se você tem a sua Bíblia aí no formato físico, você pode abrir o texto bíblico, ler. Se você também está aí acompanhando com a Bíblia aberta no formato digital, também nada mal, você pode ler o texto bíblico. Então, Isaías capítulo 46, verso 10 diz o seguinte: eu estarei. Ok. Diz o seguinte: que anuncio o fim desde o princípio. Ou seja, aqui o pressuposto é a pessoa de Deus, que anuncia o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E é interessante que o verso anterior, o verso 9, vai dizendo assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. E no verso 10 é que vai dizendo que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. No entanto, este é um texto claro para termos a ideia de que, de facto, a Bíblia reclama o poder de Deus para indubitavelmente predizer o futuro. E outro fator aqui importante para a interpretação das profecias é entendermos de que as profecias têm, de facto, um propósito moral. E elas não foram escritas meramente para satisfazer curiosidade acerca do futuro, porque muita gente pensa que as profecias foram escritas num foco, numa perspectiva de satisfazer a curiosidade daquilo que vai acontecer futuramente, quem será isto, quem será aquilo, como é que isso vai suceder, como é que isso vai acontecer, assim sucessivamente. Não. Na verdade, não foram escritas meramente para satisfazer a curiosidade acerca do futuro. Dois dos propósitos das profecias são fortalecer a fé, isso com base a João capítulo 14, verso 29, inclusive promover a santidade de vida e preparo para a volta ou para o retorno triunfal de Cristo Jesus a essa terra, pois essa é a nossa bendita esperança, o grande ponto culminante do Evangelho. Nós acreditamos de que Jesus voltará outra vez. Por isso que pregamos a segunda vinda de Cristo. Nós temos textos bíblicos que vão exatamente embasando isso que eu estou fazendo referência, assim como a Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 44. Temos o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 7. E também o verso 10, inclusive o verso 11. Outro fator é entendermos de que o foco de muitas profecias que nós encontramos na Bíblia é, de fato, a pessoa de Cristo Jesus. Por isso que eu dizia no início de que Jesus é o personagem principal das Escrituras Sagradas. Ele exatamente é o personagem central de cada linha dos textos das Escrituras Sagradas. Então, o foco de muitas profecias é, de fato, a pessoa de Cristo Jesus,
tanto o primeiro como o segundo advento, isto é, a igreja e o tempo do fim. E um outro fator tem a ver com as normas para a interpretação de profecias. Elas encontram-se na própria Bíblia. Não é exatamente querendo buscar em coisa escrita por qualquer um, material escrito por qualquer pessoa que não tem exatamente fundamentos ou alicerce, fundamento bíblico ou alicerce na Bíblia. Então, essas normas para a interpretação de profecias, elas encontram-se, sem dúvidas, na própria Bíblia. Por isso que eu dizia, com base no vídeo passado, eu dizia de que a Bíblia, se nós lermos o texto de Isaías 28, verso 10, vai dizendo que Isaías 28, verso 10 e o verso 13, porque a palavra de Deus será mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então a palavra de Deus deve ser estudada assim, um pouco aqui, um pouco ali, acolá, um pouco em Jeremias, um pouco em Ezequiel, um pouco em Mateus, um pouco em João, um pouco em Gálatas, assim sucessivamente. Isso porque a Bíblia marca as profecias de tempo e seu cumprimento histórico. O Novo Testamento cita cumprimentos específicos de profecias do Antigo Testamento acerca da pessoa de Cristo Jesus, que comumente, pelas profecias bíblicas, foi sendo considerado e declarado, chamado como o Messias. E o próprio Antigo Testamento, que é o primeiro testamento da Bíblia, de facto apresenta indivíduos e acontecimentos como tipos de Messias. E isto é fundamental, que a gente precisa ter como parte de pressupostos para a interpretação das profecias bíblicas. Pode ser que um texto bíblico, seja do Antigo Testamento em particular, esteja exatamente fazendo referência do Messias, que viria posteriormente, mais tarde, depois de 4.000 anos de pecado. Outro fator aqui é entendermos de que a aplicação no Novo Testamento de alguns nomes literais do Antigo Testamento, sem dúvidas, torna-se espiritual. E eu posso até dar algum exemplo. Por exemplo, Israel representa a igreja na Bíblia. Babilônia simboliza a religião apóstata ou apostatada, o falso sistema maligno em que Satanás exatamente trabalha por detrás dela. Então, veja que esse fator é primordial para entendermos de que alguns nomes que nós encontramos no Novo Testamento, de forma literalizada, que são apresentados no Antigo Testamento, mas aparecem no Novo Testamento, torna-se espiritual. E a referência que eu fiz, por exemplo, de Israel, pode-se compreender à luz da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Lá o texto vai dizendo: vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, aquele, nesse caso Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, aplicando a nós como Israel, espiritual. E outro fator tem que ver com a existência de tipos gerais de literatura profética. Porque as profecias não apocalípticas, ou também chamadas de profecias clássicas, como encontradas em Isaías, Jeremias e as profecias apocalípticas,
como encontradas em Daniel e no Apocalipse, porque todo estudante da Bíblia precisa ter em conta que existem profecias não apocalípticas, que são chamadas de clássicas, e essas são encontradas aí nos livros que eu fiz referência, Isaías, Jeremias, e temos também as profecias apocalípticas, aquelas encontradas em Daniel, inclusive no livro de Apocalipse. Conquanto esses diferentes tipos, sem dúvidas, têm características distintas. Primeira característica distinta é de que profecias não apocalípticas ou clássicas dizem respeito ao povo de Deus, e profecias apocalípticas são mais universais em matéria de escopo. Ou seja, poderíamos dizer de que as profecias não apocalípticas ou clássicas, elas estão mais voltadas para o povo de Deus. E as profecias apocalípticas, elas giram mais em torno dos acontecimentos, daquilo que vai acontecer de forma universal, de forma muito mais abrangente, extensiva, aí tem um comprimento mais extenso, enfim, então são universais, grande parte, são mais universais. E segundo, profecias não apocalípticas são muitas vezes de natureza condicional. Essas que eu estou aqui fazendo referência também chamadas de profecias clássicas, elas têm um enfoque condicional, estabelecendo para o povo de Deus as alternativas de bênçãos para a obediência e de castigo para a desobediência. Isso pode se ver, por exemplo, com base a texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 28, temos lá as bênçãos decorrentes da obediência. E mais, as apocalípticas, por exemplo, as profecias apocalípticas, elas enfatizam a soberania de Deus e o seu controle sobre a história. Terceiro, profecias não apocalípticas, ou até chamadas, também estou sempre repetindo, profecias clássicas, frequentemente saltam de uma crise local para o dia final do Senhor. E profecias apocalípticas, de facto, apresentam o curso da história desde o tempo do profeta até o fim do mundo. E quarto elemento para termos aqui a consideração, é de que nas profecias não apocalípticas ou clássicas, as profecias de tempo são geralmente longas, como, por exemplo, os 400 anos de escravidão de Israel, que é mencionado lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, e os 70 anos de cativeiro babilônico, que nós encontramos na passagem de Jeremias capítulo 25, verso 12. As profecias de tempo, no contexto apocalíptico, elas são geralmente enunciadas em termos curtos, como, por exemplo, 10 dias. Nós vemos em Apocalipse capítulo 2, verso 10, ou até mesmo os 42 meses que nós encontramos em Apocalipse capítulo 13, verso 5, e lembrando de que aqueles 10 dias que exatamente são apresentados em Apocalipse capítulo 2, verso 10, ela exatamente começa no ano 213 e estende-se até 213. Houve exatamente uma perseguição ali muito terrível para com o povo de Deus, inclusive os 42 meses que nós encontramos em Apocalipse 13, verso 5, também podem ser entendidos como o chamado um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que nós vemos lá em Daniel capítulo 7, verso 25. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo,
2 tempos, metade de um tempo. Então, um tempo são 360 dias, e dias em ano é dias em profecias, anos. Isso à luz de Números capítulo 14, verso 34, e Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7. Um tempo, 360 dias, 2 tempos são 720, metade de um tempo são 180 dias. Então, juntando ou somando, dá por aí 1260 dias, anos proféticos, dos 1260 anos de perseguições papais que aconteceu na história de 538 da nossa era, depois de Cristo, ou esse ano da era cristã, estendeu-se até 1798, 1260 anos da supremacia papal. Então, os períodos de tempo apocalípticos, na verdade, simbolizam períodos mais longos de tempo real. Outro aspecto aqui interessante é de que as profecias apocalípticas são altamente simbólicas e devem ser interpretadas em conformidade com isso. E na interpretação dos símbolos, os seguintes métodos que eu estarei fazendo referência podem ser usados, como, por exemplo, você deve procurar interpretações explícitas ou implícitas dentro da própria passagem. Por exemplo, quando você lê Daniel capítulo 8, verso 20, verso 21, Apocalipse capítulo 1, verso 20. Então, dentro da própria passagem, ali você pode procurar interpretações, quer seja explícitas ou até mesmo implícitas. Alguns textos bíblicos já dão essas luzes, já dão esses vislumbres de como entender. Não, isso aqui já refere-se a isso. Segundo, procure interpretações em outras partes do livro ou em outros escritos do mesmo autor, porque há outras partes do texto bíblico ou outros escritos do mesmo autor que exatamente ele já dá uma resposta ou já torna claro o assunto que você está lendo, que marcou dúvida em você. Terceiro, valendo-se de uma... Eu já falei até sobre isso no vídeo passado. Você tem que ter um dicionário bíblico, uma concordância, comentários bíblicos, enfim. Então, valendo-se de uma concordância, estude o uso dos símbolos em outras partes das Escrituras Sagradas. Isso é fundamental para um entendimento muito claro e fazer uma interpretação adequada do texto bíblico. Outro pormenor aqui é de que você precisará fazer um estudo dos documentos do Antigo Oriente Médio. Pode isto aclarar o significado dos símbolos, embora o uso escriturístico possa alterar tal significado. Outro método que eu aqui apresento para você é de que a estrutura literária de um livro, sem dúvidas, contribui muitas vezes para a sua interpretação. Isso aqui, ninguém mente você. A natureza paralela das profecias, por exemplo, de Daniel, é um exemplo disso. Relatos paralelos nas escrituras sagradas podem apresentar diferenças em detalhes e ênfase, como, por exemplo, quando você pega para comparar Mateus capítulo 21, verso 33 e 34, com Marcos capítulo 12, verso 1 a 11, e Lucas capítulo 20, verso 9 a 18, e também, ou até mesmo, você pode pegar segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 20, exato, segundo livro dos Reis, capítulo 18, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, sim, capítulo 18 ao capítulo 20. Também pode pegar segundo livro dos Crônicas, capítulo 32. Portanto, ao estudar tais passagens, sem dúvidas, primeiro examine
as cuidadosamente para estar seguro de que os relatos paralelos realmente se referem ao mesmo evento histórico. Muitas das parábolas, por exemplo, de Jesus, podem ter sido ditas em diferentes ocasiões, assim como é evidente nos evangelhos. Há diferentes auditores, foram ditas a diferentes auditores e até com palavras diferentes. Então, nos casos em que parece haver diferença entre relatos paralelos, deve-se reconhecer que a mensagem total da Bíblia é a síntese de todo, é a síntese do todo de suas partes. Cada livro ou autor, de facto, vai comunicando aquilo que o Espírito lhe indicou que escrevesse. E cada um faz a sua própria contribuição especial para o enriquecimento, a diversidade e a variedade das Escrituras. No entanto, o leitor da Bíblia deve permitir que cada escritor bíblico surja e seja ouvido, ao passo que simultaneamente reconhece a unidade básica da autorrevelação. Então, quando, por exemplo, passagens paralelas parecem indicar alguma discrepância, alguma diferença ou suposta contradição, procure a harmonia fundamental. Procure harmonizar, relacionar textos. Tenha em mente que as diferenças podem ter suas origens em pequenos erros dos copistas, ou até mesmo podem ser o resultado de diferentes ênfases e escolhas de material de variados autores, quem sabe, que escreveram sob a inspiração e orientação do Espírito Santo para diferentes audiências, sob diferentes circunstâncias, quem sabe. Mas também é possível não conseguir conciliar pequenas diferenças em detalhes irrelevantes à mensagem principal e clara da passagem. Em alguns casos, por exemplo, o escrutínio terá que ser interrompido até que mais informações e melhores evidências estejam disponíveis para resolver uma aparente discrepância. Na Bíblia, nós não temos textos contraditórios, ou seja, textos que contradizem-se, porque o pressuposto teológico, lógico, é de que, de fato, a Bíblia não se contradiz, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não pode se contradizer. Entanto, um outro método é de que você precisa levar em conta de que as Escrituras foram escritas com o propósito prático de revelar a vontade de Deus à família humana. Entretanto, a fim de não interpretar mal certas declarações, é importante considerar que elas foram dirigidas a pessoas de cultura oriental e expressas em sua forma de pensamento. Por isso que, comumente, vários teólogos e comentaristas bíblicos declaram de que a Bíblia, a Bíblia não foi escrita para a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para um povo que exatamente tinha uma cultura e os autores bíblicos fazem referência fazem referência em alguns casos de como era a cultura, a maneira como lidavam com certas coisas, o pensamento predominante, expressões idiomáticas, enfim. Então, tudo isso aqui é fundamental termos em conta que os textos, os livros, as epístolas foram dirigidas a pessoas de cultura oriental e expressas em sua forma de pensamento. Por exemplo, Mateus escreveu exclusivamente o seu evangelho para os judeus. Marcos escreveu exclusivamente para os romanos. Lucas escreveu exclusivamente para os gregos. João escreveu para a igreja em geral. Gálatas, Paulo escreveu para os membros lá na Galácia.
Timóteo, Paulo escreveu para Timóteo. Coríntios, Paulo escreveu para os habitantes de Coríntios. Filipenses escreveu para o pessoal lá de Filipos. Assim sucessivamente. Tessalonicenses, os irmãos lá de Tessalônica. Então, expressões como, por exemplo, o Senhor endureceu o coração de Faraó, que aparece em Êxodo capítulo 9, verso 12, ou, por exemplo, aquela expressão, um espírito maligno enviado de Deus, que é encontrado em 1 Samuel capítulo 16, verso 15, os salmos imprecatórios, ou os 3 dias e 3 noites de Jonas, comparados com a morte de Cristo, lá de acordo com Mateus capítulo 12, verso 40, comumente são mal compreendidos por serem interpretados hoje de um ponto de vista diferente. Agora, um conhecimento prévio da cultura do Oriente Médio, sem dúvidas, é indispensável para compreender tais expressões. Por exemplo, a cultura hebraica atribui a um indivíduo a responsabilidade por atos que ele não cometeu, mas permitiu que ocorressem. Por essa razão, os escritores da Bíblia comumente apresentam Deus como tendo executado ativamente o que em nosso pensamento ocidental diríamos que ele permitiu ou não evitou que acontecesse. Conquanto é o caso do endurecimento aí do coração do faraó. Outro aspecto das escrituras que confunde a mente moderna é a ordem divina a Israel para empenhar-se em guerra e destruir nações. Isto nós vemos na Bíblia que diversas vezes Deus mandou que o povo de Israel destruísse nações inteiras e sem deixar até ninguém naquela cidade. Precisamos entender que Israel era originalmente organizado como uma teocracia, um governo civil, através do qual Deus governava diretamente, de acordo com Gênesis capítulo 18, verso 25. E tal governo teocrático era peculiar, já não mais existe e não pode ser considerado hoje um modelo direto para a prática cristã. As Escrituras, conquanto vão registrando experiências e declarações de pessoas que Deus aceitou, mas que não estavam em harmonia com os princípios espirituais da Bíblia como um todo. Essas pessoas entraram nessa categoria. Incidentes relacionados ao uso por exemplo, de álcool, poligamia, de divórcio, inclusive escravidão. Agora, embora a condenação de tais costumes sociais arraigados não esteja explícita, Deus não endossou ou até mesmo aprovou necessariamente tudo que ele permitiu e suportou na vida dos patriarcas em Israel. No entanto, Jesus tornou isso claro em sua declaração sobre a questão do divórcio, lá em Mateus capítulo 19, verso 4 a 6, inclusive o verso 8. Portanto, o espírito das Escrituras é de restauração. E isso aqui é essencial para todo aquele que procura interpretar as Sagradas Escrituras para não continuar carregando dúvidas. E ali, Deus opera pacientemente para erguer a humanidade caída das profundezas do pecado para o ideal divino. E, consequentemente, nós não precisamos aceitar como padrão os atos de pessoas pecadoras que exatamente encontramos como registrados na Bíblia. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, sem dúvidas, representam o desenrolar da revelação de Deus ao ser humano. O sermão da pessoa de Cristo Jesus lá na montanha, de acordo com Mateus capítulo 5, nós temos aí um grande sermão, estende-se até o capítulo 7.
Lá, por exemplo, amplia e expande certos conceitos do Antigo Testamento, Primeiro Testamento. E o próprio Cristo é a revelação suprema do caráter da pessoa de Deus para a humanidade, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3. Conquanto, embora haja uma abarcante unidade na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, e toda a Escritura seja igualmente inspirada, de acordo com o que nós entendemos, ah, pelo que Paulo escreveu lá em Timóteo lá em Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 a 17. Também temos lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, principalmente a segunda epístola de Paulo a Timóteo 3, verso 16, aí vai dizendo toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa, útil para o ensino, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus, de facto, ande dignamente no caminho do Senhor. Resumindo desta forma, nós precisamos entender também de que Deus escolheu revelar-se à humanidade através de pessoas e encontrá-las onde estavam em termos de dons espirituais, inclusive intelectuais. Deus não muda, por isso que nós entendemos, de acordo com Malaquias, capítulo 3, verso 6, de que Deus falando, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, porém, este Deus que não muda, ele progressivamente desdobra a sua revelação aos seres humanos, à medida que estejam capacitados a compreendê-la. E toda experiência, ou até mesmo declaração das Escrituras Sagradas, é um registro divinamente inspirado, mas nem toda declaração ou experiência é necessariamente normativa para o comportamento de hoje. Tanto o espírito como a letra da Escritura devem ser compreendidos por todos aqueles que são estudiosos das Sagradas Escrituras. E o outro método que eu aqui apresento como último método é, como objetivo final, você precisará fazer a aplicação do texto na sua vida, ou na vida daqueles que exatamente estão ouvindo você, na medida que você vai esclarecendo o assunto bíblico, precisarás fazer uma aplicação, tirar o texto, aplicando na tua vida ou na vida de todos vocês, de você e o pessoal que está ali, se é uma pregação, uma meditação, tirar uma lição, o que exatamente o texto quer comunicar-nos hoje, qual é a mensagem do texto para nós. Formule perguntas, como por exemplo, qual é a mensagem? Qual é o propósito que Deus pretende transmitir através das Escrituras? Que significado tem este texto para mim? Como isso se aplica à minha situação e às circunstâncias hoje? Ao fazê-lo, você precisará reconhecer que, embora muitas passagens bíblicas tenham significado local, elas contêm princípios universais, aplicáveis a todas as eras, inclusive todas as culturas. Então, como conclusão, na introdução do livro, por exemplo, na introdução do livro O Grande Conflito, a escritora norte-americana Ellen G. White, no capítulo 7, ela declara a Escritura Sagrada com as suas divinas verdades expressas em linguagem de homens, apresenta uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem, assim como nós vemos nos Evangelhos.
Assim é a verdade com relação às Escrituras Sagradas, como foi em relação a Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, de acordo com João capítulo 1, verso 14. Da mesma maneira, como é impossível aos que não aceitam divindade de Cristo compreender o propósito de sua encarnação, é também impossível para aqueles que veem a Bíblia meramente como um livro humano compreender sua mensagem, apesar de seus métodos cuidadosos e rigorosos. Mesmo eruditos cristãos que aceitam a natureza divino-humana da Escritura, mas cuja abordagem metodológica os leva a demorar-se grandemente nos aspectos humanos da Escritura, correm certamente o risco de esvaziar a mensagem bíblica de seu poder, relegando-a a um segundo plano, quem sabe, enquanto eles vão se concentrando ou vão se focando no meio de transmissão da mensagem, eles, de facto, se esquecem de que o meio e a mensagem são inseparáveis e de que o meio sem a mensagem é como uma concha vazia que não pode atender às necessidades espirituais da humanidade. Então, um cristão consagrado usará apenas os métodos capazes de fazer total justiça à natureza dupla e inseparável das Escrituras, aumentando sua capacidade de entender e, certamente, aplicar a sua mensagem e de fortalecer, inclusive, a sua própria fé. Certamente, ou seja, eu sei que falei muito, mas foi necessário concluir essa parte 2 de métodos de interpretação da Bíblia e eu espero que você doravante comece a fazer interpretações corretas, dignas, a respeito da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Espero que você tenha acompanhado esse vídeo até o final. Espero que você compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. E baixe o vídeo, se você quiser, baixe o vídeo. E espero que a paz de Deus esteja com a sua família. Espero que você possa estudar profundamente todos esses métodos que eu comecei aqui a esclarecer, apresentando desde a primeira parte do vídeo anterior até essa última parte, que é a parte 2. E desejo sucessos na interpretação da Bíblia. Desejo que você interprete a Bíblia de forma que Deus quer, de forma que Deus gosta, de forma que Deus deseja, da maneira como é agradável aos olhos do nosso eterno e incomparável Deus. Mais uma vez, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Então, tchau, até ao próximo vídeo. Tchau.